Eu não aguento mais ver diversos conteúdos aqui no YouTube relacionando a Crypto.com com o Shiba Inu, falando justamente que as reservas da corretora Crypto.com estão 21% alocadas em Shiba Inu. Eu fiquei muito puto, que eu tava vendo, pô, que CRO vai quebrar, não sei o que. Eu falei, mano, seguinte, ó, e aqui me abrindo um pouco com vocês também. Uma das coisas que me fez ficar mais apaixonado pelo mercado de criptomoedas é a possibilidade de você monetizar as suas convicções, de você monetizar as suas ideias. E sobre monetizar as nossas convicções, mano, como tem muita gente que falou que tinha certeza que a Crypto.com vai quebrar, bota dinheiro na tua convicção, mano, entra short nessa porra. Tá ligado? Entra short, tá ligado? Se tu acha que a Crypto.com vai cair, entra short na Cronos. Ai, meu Deus. Como assim a Crypto.com não quebrou, né, velho? Era óbvio que a corretora ia quebrar. 70% de reserva em Shiba, né? É isso? 70%? 50%? 20%? 30%? Quanto de reserva de Shiba que ela tinha mesmo? Era óbvio que ia quebrar. Ou talvez não. E eu alertei muitas das vezes aqui pra vocês o que estava acontecendo de fato com a Crypto.com. Ao contrário de muitos youtubers, eu vim aqui botando minha cara a tapa para dizer que não tinha nada a ver o que a maioria estava falando, né? E agora parece que isso se comprovou verdadeiro até então. Mas só por isso, eu já queria fazer um pedido para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, para curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. A primeira coisa que fica bem óbvia aqui que eu queria comentar com vocês é não sejam escravos do FUD. Não sejam, mano, não faz sentido. Eu falei pra vocês, inclusive, nos vídeos anteriores, eu entendo a preocupação, eu entendo o medo. O cenário que a gente tava vendo falava muita coisa. A quebra da FTX afetou muitas pessoas. Mas o que eu disse naquele tempo ainda vale para agora. Se prenda aos fundamentos dos ativos. Esqueçam as notícias negativas que estão circulando no mercado e pesquisem ativos com fundamentos sólidos. E não com mentiras e besteiras que muitas pessoas estavam falando na internet nesse momento, né? Então não seja refém do FUD. Se fizesse algum sentido aquilo que as pessoas estavam falando naquele momento, eu diria aqui pra vocês, assim como eu disse, que não fazia nenhum sentido, mano. Então, obviamente, não fazia nenhum sentido, até o presente momento não faz, né? Mas fato é que a Crypto.com se manteve firme e as pessoas que não foram reféns do FUD conseguiram entender que aquele momento de queda do criptoativo era uma oportunidade de fazer mais compras, porque o projeto está num desconto muito grande, mano. Tá ligado? E hoje aqui eu vou mostrar várias notícias que mostram o desempenho da Crypto.com e por que ela pode se valorizar ainda mais. Então vamos embora, vamos. Ficar nem de conversinha não, vamos pro vídeo aqui e ver as notícias. E a primeira notícia que já abre brecha para bastante haters aqui na internet é o seguinte: o CEO da Crypto.com anuncia um corte de 20% na sua equipe, dizendo que não levou em conta o colapso da FTX. E embora continuemos tendo bom desempenho, crescendo para mais de 70 milhões de usuários em todo o mundo e mantendo o balanço forte, tivemos que enfrentar ventos econômicos contrários. O que é que tá acontecendo aqui, galerinha? Primeiro, já vão dizer, a Crypto.com vai quebrar, tá demitindo os funcionários. Galerinha, é o seguinte, a gente tá passando por um cenário, principalmente nos Estados Unidos, onde a maioria dos indicadores econômicos apontam recessão. E o que é a recessão? A recessão é esse processo de desaceleração do crescimento econômico, né? Principalmente quando a gente está com taxas de juros bastante altas, assim como está acontecendo lá nos Estados Unidos. Então, o investimento maior em renda fixa, por exemplo, fica mais atrativo quando a taxa de juros ela está alta. Isso inibe um pouco no investimento em renda variável. E várias empresas estão sofrendo com isso nesse momento. O caso da Google, o caso da Meta, o caso da Tesla, o caso da Microsoft. Então, não é única e exclusivamente a Crypto.com que está passando por esse momento agora, ok? Isso já fica claro para vocês? Então ela teve esse corte justamente por causa da recessão lá nos Estados Unidos. E assim, mais uma vez eu queria relembrar aqui para vocês que eu não sou de forma nenhuma patrocinado pela Crypto.com, tá? Eu gosto sempre de lembrar isso porque parece que eu sou, né? Eu tô falando tão bem aqui do projeto, né? Que vai crescer, que não sei o quê, mas não sou patrocinado e relembro, assim como eu sempre falo, não teria nenhum problema se eu fosse patrocinado, porque eu estaria falando as mesmas coisas, tá ligado? Porque eu empreendo aos fundamentos dos ativos. Mas vamos para outra notícia. A outra notícia que eu queria trazer para vocês é essa aqui, ó. Crypto.com em atualização Galileu, a cadeia da Cronos CRO atualizada para a versão
1.0, finalmente, né, galerinha? O que é que aconteceu? A atualização Galileu é a mais importante até agora e que está levando especulações crescentes de que a Crypto.com pode não ser mais afetados pelos efeitos negativos gerados pelo colapso do FTX, ou seja, o Food não pode ser mais afetado pelo Food. Já foi, né, galerinha? E continua a se destacar por sua atividade nos mercados. De qualquer forma, a atualização implementa uma integração com a rede da Ethereum, garantindo agilidade e eficiência aos usuários que poderão assinar contratos inteligentes agora com mais segurança. E aqui está o principal fator, né, dessa atualização do 1.0 da Galileu. O Cronos Chain é o segundo blockchain da Crypto.com lançado no final de 2021 para permitir o desenvolvimento de dApps, que são aplicativos descentralizados, né, e DeFi, que são finanças descentralizadas em linguagem Solidity, com compatibilidade total com a EVM, com o endosso de uma das bolsas mais usadas do mundo, que sempre ostentou uma forte comunidade de usuários. No entanto, no ponto de vista técnico, a cadeia sempre esteve em beta, a versão inicial do lançamento, mas ainda não está perfeita. Além disso, desde seu lançamento já teve uma grande atualização da data de maio de 2022, que a trouxe para a versão 0.7. De qualquer forma, o objetivo do novo blockchain sempre foi expandir ainda mais as ofertas da Crypto.com. O objetivo é fornecer um serviço completo. Um usuário que usa Crypto.com deve ter tudo o que precisa sem precisar sair do seu ecossistema. A Cronos é uma cadeia construída no Cosmos e é compatível com EVM, Ethereum Virtual Machine. Mas a verdadeira inovação está no fato da Cronos ser o primeiro blockchain que conseguiu conectar o Cosmos na Ethereum. Isso envolve uma série de operações extras vantajosas, por exemplo, a transação de dApps presentes no Ethereum diretamente para o Cronos. Qual o objetivo da Crypto.com com isso, né? Basicamente, a notícia da atualização do Galileu já fala um pouco disso pra gente, que é manter o usuário por mais tempo dentro do ecossistema da Cronos, tá? Do ecossistema da Crypto.com, porque se hoje um usuário quiser utilizar algum meio de aplicativo descentralizado, ele vai ter que recorrer, por exemplo, a outras redes. Se ele quiser acessar finanças descentralizadas, ele vai ter que recorrer para outra rede, Matic, Ethereum, etc. A ideia é facilitar o desenvolvimento de aplicações descentralizadas, como os aplicativos descentralizados de fato, e também a questão de DeFi, né, de você ter algum rendimento em formato de stake, por exemplo, dentro da própria rede Cronos. Eles estão fazendo diversas coisas para possibilitar ainda mais o desenvolvimento da própria rede. Isso é essencial para o ecossistema Cronos, tá? Assim como a Binance fez com a Binance Smart Chain, eles estão fazendo justamente isso, prendendo, entre aspas, né, cada vez mais o usuário dentro da sua própria rede. Tendo em vista que, se eu sou um usuário da Cronos, eu tenho a possibilidade de utilizar aplicativos descentralizados dentro da Cronos e finanças descentralizadas dentro da Cronos, fica mais fácil para mim, né? Fica mais, eu diria, usual eu utilizar dentro do próprio ecossistema e não precisava diretamente interagir com outros projetos. Obviamente, eu sou total a favor de interagir com a maioria dos projetos que vocês conseguirem, né? Mas é muito mais para o usuário comum, né? Para as pessoas que não querem estar dentro de todos os ecossistemas, por exemplo, e quer experimentar um dApp ou um DeFi aqui ou ali, é muito mais usual para ele utilizar já dentro do ecossistema Cronos. E eu vejo que isso é bom para o token, por quê? Porque as finanças descentralizadas que vão ser desenvolvidas dentro da Cronos, as aplicações descentralizadas desenvolvidas dentro da Cronos, elas vão orbitar o token Cronos, tá? Então isso vai gerar o quê? Mais demanda para o token Cronos, mais pessoas, tanto desenvolvedores, tanto usuários, a quererem mais tokens Cronos, né? Ou para fazer rendimento, ou para utilizar ou interagir com algum protocolo descentralizado dentro da rede. Mas para finalizar, vamos dar uma olhada agora no gráfico da Cronos, né? Eu tinha falado para vocês em vídeos anteriores justamente que essa área aqui seria uma área muito boa de compra de Cronos por longo prazo. O preço orbitou durante esse período por muito tempo. Se a gente for puxar aqui, ó, cerca de 84 dias e ainda está orbitando, né? Cerca de 91 dias praticamente orbitando dentro dessa região que eu falei, que era entre os 5 centavos e os 10 centavos de dólar. E se a gente for pegar para um gráfico menor aqui, se a gente for para um gráfico de um dia, a gente vê que já está sendo a formação de uma base de preço, tá? Justamente nessa região aqui, a gente está vendo sendo formada uma base de preço, e o token, desde o seu fundo, já se valorizou 35% até o momento, né? Mas já chegou a se valorizar cerca de 54,88%.
O que é que a gente pode esperar aqui para os próximos dias? Eu, particularmente, não estou tão otimista mais com o mercado internacional. Já tinha falado em vídeos anteriores que eu estava bastante otimista, mas o mercado ele se mostrou, por exemplo, para mim, muito mais otimista do que eu esperava. Então, para mim, eu enxergo isso como um risco, né? Mas se a gente for olhar aqui pelo ponto de estrutura de mercado, a gente vê que daqui ele formou, né, a base de preço, agora a gente está vendo um movimento de impulsão justamente nessa região e agora é mais provável que a gente veja um movimento de correção do ativo, buscando, por exemplo, 50% do movimento para formar outra base de preço, depois romper a estrutura para cima, né, fazendo o break of structure aqui justamente nessa região e seguindo o caminho, né, galerinha? Se a gente for ver uma valorização de fato no mercado internacional e no mercado de criptomoedas, a Crypto.com vai seguir o mesmo rumo, né? Então, para o momento que a gente está agora, eu particularmente compraria, tá? Se for pensar em longo prazo, eu compraria, justamente pelo fato que eu falei que essa região entre os 5 e 10 centavos são uma região boa de compra para longo prazo, mas se você quiser fazer alguma especulação de curto prazo, eu esperaria corrigir um pouco mais ainda o preço, tá? Então, por exemplo, se você utiliza estratégia de Fibonacci, né, você poderia marcar uma Fibonacci daqui até aqui, levando em consideração que essa região aqui que eu estou marcando, os zeros seria o topo, a gente esperaria uma correção justamente até essa região de 50%, que seria a Golden Zone do Fibonacci, para a gente ter um período de retração, chegar, formar uma base de preço e mandar o preço para cima de novo. Então, até buscando, por exemplo, os 10 centavos ou até essa região aqui, ó, dos 12 centavos, que eu particularmente considero como um order block, ou seja, um bloco de ordens institucionais justamente nessa região que pode nos dar um alvozinho aqui de curto prazo e uma valorização de cerca de 76%. Por isso que eu falo, nessa região aqui, entre os 5 e 10 centavos, é uma região interessantíssima, tá, para o longo prazo, mas se você for fazer uma operação de curto prazo, eu diria que esperaria o preço corrigir mais um pouco, né? Mas de perspectiva, a gente tem justamente a formação dessa base de preço aqui. Se essa base de preço se sustentar, a gente pode ver a formação de estrutura do mercado se valorizando, assim como eu mostrei em vídeos anteriores, para buscar valorizações ainda maiores. E lembrando, galerinha, que a Crypto.com teve o seu all-time high justamente nos, deixa eu marcar aqui, 95 centavos. Foi onde eu saí, né? Eu saí em 94, 93 centavos. E lembrando, né? Para quem não sabe, eu tinha comprado Crypto.com a 5 centavos e vendi lá em 93, 94 centavos. Mas se a gente for pegar do preço que ela tá agora, tá? Do preço que ela tá agora até o seu all-time high, né, pensando que a gente tem um cenário muito favorável, é mais de 1000% num projeto que está se consolidando e expandindo para mais de 70 milhões de usuários. E sem contar o seu fortalecimento dentro do seu próprio ecossistema, dentro da sua própria blockchain, fazendo atualizações para gerar mais demanda por esse token. Então eu acredito que pode ser ainda Crypto.com um projeto muito promissor, sim, para o futuro do mercado. E para finalizar, eu só queria reafirmar tudo que eu tenho falado nesse canal nos últimos meses. Eu não mudei o meu posicionamento, continuo o mesmo, mano, tá? Ao contrário de muitas pessoas, não seja refém do food, não vá na cabeça dos youtubers, muito menos na minha cabeça, tá? Isso aqui que eu tô falando para vocês, fez sentido legal, não sei o que, vai estudar o projeto, mano. Não vá na minha cabeça só não. Busque entender os fundamentos do ativo e se faz sentido ou não para você entrar. Tá? Eu não quero converter ninguém a comprar Crypto.com. Meu papel aqui é mostrar que o projeto está descontado, que pode ser uma oportunidade. Lembrando que, primeiro, não sou patrocinado e segundo, não tenho toda a minha carteira de Crypto.com e ponto. Se ela falir, ela faz sozinha. Eu não me coloco no risco da ruína aqui em Crypto.com. Eu queria pedir desculpa também. Eu sei que o vídeo está travando um pouco, mas está dando algum erro na renderização. Mas queria fazer um pedido para você. Curta esse vídeo e se inscreve no canal, mano. Tá ligado? Se você gostou principalmente desse conteúdo e se quer que eu traga mais conteúdos sobre Crypto.com. Inclusive, eu tenho uma playlist completa com mais de 5 vídeos que eu fiz sobre Crypto.com durante esse tempo onde as pessoas estavam falando que o projeto ia falir e não faliu, né? Mas enfim, galerinha, vamos hackear o mercado financeiro. Tamo junto e é só o começo. Valeu!